Rango, a minha animação favorita não sendo da tríade Disney, Pixar e DreamWorks. É sempre muito bom ver outros estúdios entregando animações originais e criativas, com um propósito, e não simplesmente para arrecadar bilheteria de crianças. O Gore Verbinski, o diretor dos 3 primeiros Piratas do Caribe, mais uma vez entregando uma aventura sólida e impactante, com discussões interessantes em sua narrativa. E apesar de ser uma animação, Rango é um dos poucos filmes do século XXI que soube passar a essência clássica do western, e hoje eu quero relembrar Rango. Strangers don't last long here. Após dirigir os 3 primeiros Piratas do Caribe e essa trilogia fazer sucesso comercialmente, o Gore Verbinski deixou a franquia alegando que ele já tinha feito seu papel e não traria nada de novo ao universo da obra. Então, em 2008, ele foi atrás de novos projetos. E a ideia de fazer uma animação começou a crescer dentro dele. Ele queria fazer um projeto que tivesse um certo impacto e não simplesmente um cash grab barato. O Gore sentia que muitos estúdios de animação na época estavam produzindo filmes no automático, os famosos caça-níqueis, e de jeito nenhum o mesmo queria ir para esse lado. Ele inclusive cita em uma entrevista 2 filmes da Pixar que inspiraram ele durante a concepção de Rango, Ratatouille e Wall-E, que ao mesmo tempo que serve como uma diversão para crianças, um adulto também pode tirar discussões sociais da sua narrativa. E ele queria que seu projeto fosse para esse lado. E para a temática da sua história, ele escolheu o western, gênero esse que teve seu auge no meio do século XX, mas depois nunca mais encontrou seu esplendor. E o Gore levou seu projeto para os estúdios para encontrar parceiros para produzir e distribuir o filme. A Paramount se interessou no projeto e firmou contrato de distribuição e coprodução. Inclusive, um dos estúdios produtores desse filme foi a Nickelodeon Movies, os mesmos que produziram os 3 filmes do Fred. É aquilo, a diferença de um projeto de qualidade. Para escrever o roteiro, John Logan foi contratado e a produção de Rango começou oficialmente no final de 2009. O Gore Verbinski achava que o projeto iria estar finalizado em 6 meses. Ele pensava que seria um processo mais rápido, mas foi aí que ele viu que trabalhar com animações é um negócio complicado, bem mais trabalhoso que um filme live action, que exige muito tempo e dedicação de toda a equipe. Uma curiosidade bem legal é que durante a gravação de voz para a dublagem, os atores receberam figurinos diferenciados e um cenário foi construído para dar a sensação do Velho Oeste, e a captura ser feita com mais emoção. Os atores inclusive tiveram que atuar de fato em algumas cenas, já que o Gore queria que os animadores usassem eles de referência na hora da criação dos personagens. E no dia 4 de março de 2011, Rango era lançado nos cinemas. Rango foi aclamado pela crítica especializada, recebendo muitas notas altas e elogios. Por parte do público, Rango acabou tendo uma nota C+ no Cinema Score, uma nota bem decepcionante. Mas ao longo dos anos, a animação foi crescendo em muitas pessoas e ganhando mais reconhecimento. O filme conseguiu se pagar com uma bilheteria mundial de 245 milhões. E o principal motivo dele não ter feito uma bilheteria maior é que a classificação indicativa de Rango era maior do que as classificações das maiorias das animações que geralmente são livres, já que é um filme com algumas cenas mais fortes, digamos assim. Uma família viaja pelo deserto de Mojave e junto com eles está o camaleão de estimação da família, que está passando por uma grande crise de identidade. Ele adora aventuras, mas as únicas que ele experiencia são as que cria em sua imaginação. O motorista faz um movimento brusco para evitar um acidente, e por isso o aquário onde estava o camaleão acaba caindo na estrada. Na estrada, o camaleão encontra o motivo de sua queda, um tatu que estava tentando atravessar a estrada para encontrar a lenda do espírito do oeste. Com sede, o camaleão pede ajuda e o tatu fala sobre uma cidadezinha chamada Vila Poeira, que se encontra no meio do Velho Oeste, que dizem que a água vem para os habitantes no ritual misterioso todas as quarta-feiras. Não tendo outra opção, ele entra no deserto em busca da cidadezinha. Ele acaba conhecendo uma iguana chamada Feijão, que o leva para a Vila Poeira. Lá ele decide chamar Rango e inventa que é um grande pistoleiro que matou uma gangue de bandidos com apenas uma bala. E após acidentalmente matar uma águia, Rango é nomeado xerife e protetor da vila, e começa a se vangloriar pelos habitantes. Mas muitos ali temem que agora, com a águia morta, o temível, fora da lei Jake Cascavel irá retornar para atacar a Vila Poeira. Após isso, uma grande crise de falta de água afeta a cidade. Feijão, acreditando que o prefeito possa estar envolvido, pede para Rango ajudar a investigar, mas o camaleão trata a proposta com desdém e até ajuda um grupo de bandidos a roubar um cofre. No dia seguinte, alguém aparece morto e Rango vê que a situação é muito pior do que parece, e ele decide finalmente ajudar os habitantes. Mas antes que possa resolver o segredo, o temível Jake Cascavel aparece na cidade e revela a verdadeira face de Rango, desmascarando suas mentiras e acusando o Rango de ser um covarde. O camaleão envergonhado deixa a Vila Poeira, mas na sua jornada de fuga ele acaba tendo um momento de lucidez e encontra o espírito do oeste dentro de si, e decide voltar para enfrentar seus desafios.
Rango é aquela clássica história do protagonista egoísta, narcisista que só pensa nele, que não liga pra ninguém, mas por um acaso do destino, ele acaba chegando em um lugar novo e de início, claro, agindo como um completo idiota. Mas ao ponto do decorrer da história e do tempo que ele passa com os personagens do lugar, ele acaba tendo uma jornada de redenção, se arrependendo de seus atos e mudando sua essência. Mas aí por conta do grande vilão, a máscara dele acaba caindo e revelando a todos quem ele realmente é. Mas aí num momento especial, alguma coisa toca nele aqui nesse filme, O Espírito do Oeste, e ele entende seu papel e retorna para enfrentar o seu destino. Rango também é uma grande homenagem ao gênero western. Muitas referências a grandes obras desse gênero, como Benz no Oeste, O Revólver Mais Trêmulo do Oeste, Dívida de Sangue, O Estranho Sem Nome e, claro, Três Homens em Conflito. Aquela cena que referencia o Clint Eastwood nesse filme é absurda de boa. Na primeira vez que eu vi, claro que eu não entendi muito bem, mas assistindo mais velho, eu saquei na hora e a referência é muito legal. No man can walk out on his own story. Um dos pontos mais fortes desse filme são os personagens que pra mim todos são muito bons e bem engraçados e carismáticos. Sempre algum aparece com uma tirada incrível no meio das cenas. Eu gosto do Rango, gosto do Jake Cascavel, gosto do Prefeito, gosto da Feijão. A história pode não ser algo revolucionário, mas os personagens fazem você se importar com ela. A dublagem é muito boa, o Johnny Depp que dubla o Rango faz um excelente trabalho, ele sempre manda bem nesse tipo de personagem mais excêntrico. E esse é um filme que tanto a dublagem americana quanto a brasileira são muito boas, nada a reclamar nessa parte. A animação é muito bem trabalhada, os personagens são convincentes, o design deles, as vestimentas, os detalhes na pele, tudo é muito real e fiel aos animais que eles são baseados. E a ambientação de Rango é outra coisa que a animação acerta em cheio. Aquele velho oeste em decadência, em crise, sem esperança alguma, em um desalento grandioso. E você colocar a água como centro do filme dá mais urgência para ele, já que estamos falando da fonte da vida. O cuidado que os animadores tiveram na concepção e criação da cidade é louvável, a atmosfera é impactante, os cenários são lindos e muito detalhados, o reflexo do sol, as sombras, o solo seco, as cores, os sons são imaginativos e impressionantes. Aquela cena que o Rango vê Las Vegas de fundo é um primor visual. E o Gore Verbinski, que é um mestre nas cenas de ação, é só ver o que ele fazia na franquia Piratas do Caribe e ele mantém o apito no alto aqui. As cenas de ação de Rango são muito bem feitas e muito bem dirigidas. A perseguição da águia eu acho brilhante. E mais uma vez o mestre Hans Zimmer entregando uma trilha sonora de esculachar, misturando muito bem vários instrumentos sem ficar aquela coisa clichê e uma trilha que remete a muitos clássicos do western spaghetti. E uma coisa já revelada pelo Hans Zimmer, que ele aqui quis prestar uma grande homenagem ao lendário Ennio Morricone. É isso, cara, Rango, uma das minhas animações favoritas de todas. E eu fico feliz dessa animação ter ganhado muito reconhecimento nas premiações, ganhando vários prêmios de melhor filme animado, inclusive o Oscar dessa categoria em 2012. É um trabalho com muito carisma que eu não me canso de assistir, uma verdadeira homenagem ao western. E sobre uma possível sequência, em 2017, o Gore Verbinski revelou no Reddit que ele não tem interesse em fazer uma sequência de Rango, mas ainda pretende trabalhar em animações, o que pra mim é uma notícia fantástica. Rango não precisa de sequência, precisamos de mais projetos originais nesse mercado entupido de sequências, reboots e remakes. Se você nunca assistiu Rango, eu recomendo. Foi isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre Rango, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo pra me ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, a gente se encontra na próxima, beleza? Fui!